pessoal vai chegando aí aos pouquinhos. Avisando que essa sessão vai ser gravada, tá? Para a gente poder disponibilizar aí para outras pessoas que não puderam participar. Então, fica aí avisado para todo mundo. E eu queria começar com uma pesquisa super simples aqui. Vamos ver se funciona, se eu consigo fazer. Aqui. Apareceu na tela de vocês aí, pesquisa? Apareceu porque alguém votou. Então, ó, vamos responder na pesquisa em vez do chat, para ver se está todo mundo funcionando. Quem for da Cital e não precisa responder, já vai ter mais de uma resposta da Cital. Quem está respondendo no chat, está vendo a pesquisa na tela do computador também? Sim, também. Ótimo. Vou dar mais um minutinho para o pessoal acabar de responder aí. 13 das 29 pessoas já responderam, como tem o pessoal da Cital, dá um pouco mais da metade, isso provavelmente deve dar metade. Legal. Aí mais ou menos 3/4 das pessoas que estão aqui estão em organizações que já receberam câmbio, 1/4 ainda não. Não se preocupem, câmbio do bem serve para todo mundo. Então eu vou... Ó, esses são os resultados, 77, 23. Muito bem, vamos lá. Pode passar, Amanda, por favor? Para quem já fecha câmbio, isso aqui talvez não seja muita novidade, mas para aquelas organizações que ainda não receberam câmbio esse ano ou que não estão acostumadas a fechar, esse aqui é o fluxograma simplificado de como funciona o câmbio tradicional. Um doador envia o dinheiro, que pode ser dólar, euro, ien, libra esterlina, né, não importa, um dinheiro de fora. E o banco de vocês, ou todos os bancos, ele tem duas mesas. Uma mesa internacional, que é aqui faz essas operações em outras moedas, e uma mesa nacional, que é que faz operações em Brasil, que é onde estão penduradas as contas correntes de vocês e de todo mundo. Tá? Então, ele recebe os dólares, transforma em reais, na verdade, ele te oferece uma taxa, fala, você quer transformar os seus dólares em reais a 5,30? Normalmente a organização tem conta para pagar, então diz que sim, às vezes chora um pouquinho, recebe 1 centavo, 2 centavos a mais, 5,31, 5,32, e depois esse dinheiro entra na conta do banco. Eu já vou falar mais disso, mas eu vou explicar a única diferença que tem para o câmbio do bem e que permite que a gente gere uma economia importante para as organizações. Pode passar? A única diferença desse fluxograma para o outro é que a mesa internacional, em vez de ser do banco onde vocês têm conta, é do BF2, que é o nosso banco parceiro do câmbio do bem. Tá? E como a gente tem um acordo com ele de taxas, de taxas baixas, que a gente conseguiu por conta do nosso volume e do nosso histórico, as outras organizações que estão cadastradas no câmbio do bem recebem essa mesma taxa. Tá? Pode passar uma? Tá. Isso surgiu pelo seguinte: a Citaui, ela fecha uns 5 milhões, esse ano provavelmente mais, 7, 8 milhões de dólares por ano. Tá? Por conta desse volume, a gente sempre teve boas taxas e por conta do nosso nome, que tem Finanças do Bem, nome, a gente sempre negociou, né, duro com os bancos. E recentemente, mais ou menos um ano atrás, eu cheguei para o CEO do BS2, que é o banco que a gente usa para câmbio, e falou assim: olha, eu queria que você desse para outras organizações que a gente indicar as mesmas taxas que você dá para a Citaú. Ele falou: beleza, topo. E ainda te dou uma comissão. A gente nunca fez isso pela comissão, na verdade, nem estava em nossa mente. Mas já que ele ofereceu, eu também não vou falar que não. Né?
E quando a gente negociou com eles, sabendo de como os bancos normalmente operam, que é com baixa transparência, sempre pensando em como ele pode ganhar dinheiro em cima do cliente, mesmo que o cliente seja uma organização social, a gente fez um combinado fixo e transparente, tá? E por conta do nosso envolvimento, a ideia é que ele seja mais humano, que gere economia para as organizações e fortaleça o terceiro setor. Posso ir? Tá. Então, o que que a gente combinou com o banco? A gente combinou que a taxa ia ser 0,7%, tá? Tem banco que cobra 4 ou 5% de spread. Isso é uma taxa que é invisível para as organizações. Lembra que eu falei, o banco vai te oferecer 5,30, R$ 5,30 pelo seu dólar? Pois bem, ele ganha dinheiro na diferença entre quanto, digamos assim, custa para ele e quanto ele te oferece essa transação. Custa, sei lá, 5,45. Ou ele conseguiria 5,45, ele te oferece 5,30, e aí ele ganha esses 15 centavos. Esses 15 centavos é o que chama de spread. Só que ele não te fala, olha, eu poderia te dar 5,45, mas estou te dando 5,30. Ele só fala, estou te dando 5,30. Tá? Então, esse spread aí, que pode chegar a 4, 5%, no caso do câmbio do bem, é 0,7%. Tá? Ele é transparente, ele é fixo, ele já foi definido, faz parte da parceria. Ele, e a gente, então, faz toda essa intermediação para gerar essa maior confiança e também para as organizações, especialmente as menores, que não necessariamente recebem câmbio com frequência, para que a gente possa tirar todas as dúvidas e assim por diante. Tem alguém com o microfone aberto aí, se puder fechar. Ajuda. Tá? Importante, esse dinheiro não passa pela Cital, tá? Então não é que o dinheiro chega na Cital e depois vai para a organização, pega aquele fluxo lá, vai para a conta de vocês, do banco atual de vocês, você não precisa nem abrir uma nova conta. Tá? E não tem obrigação de utilizar o canal bancário, né? Não tem obrigação de utilizar o câmbio do bem, digamos assim. Se você um dia quiser parar, você para. E quando volta a fechar com seu banco, fecha com outra organização, como quiser. A ideia é que fosse sempre o mais flexível, transparente e econômico para todo mundo. Pode seguir? Tá. Então, aqui tem uma, uma explicação, uma comparação, tá? Das diferenças que podem ter. Então, assim, para fechar US$ 50.000, por exemplo, você pode estar abrindo mão de uma economia de R$ 12.000, fechando no banco tradicional, contra o câmbio do bem. E mesmo as fintechs que todo mundo ouve, Wise e remessas online, são mais caras do que o câmbio do bem. Tá? E aí, outra vantagem que tem, que o que a gente vai fazer é, conforme a gente vai ganhando volume, então a gente já fechou mais ou menos R$ 45 milhões no último ano. Tá? Conforme a gente vai chegando 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, eu vou voltar para o nosso parceiro e falar, em vez de 0,7, eu quero 0,6, eu quero 0,5 e assim por diante. Então você tem alguém sempre brigando por você pela melhor taxa, sem você precisar se preocupar com isso. Tá? Num banco, cada operação é uma operação. Talvez ele te dê uma taxa boa numa operação, depois você esquece, eu troco a pessoa, ele volta a te dar taxas ruins. Pode seguir? Tá? Como é que faz para cadastrar? Tem um formulário de interesse numa landing page. Alguém pode colocar aí no chat, alguém do site coloca no chat a landing page. A gente envia um link com os documentos, com a lista de documentos necessários, você sobe os documentos e o banco tem, estando tudo completo, o banco tem 2 dias para responder, fecha o canal bancário, ou seja, as instruções que você tem que passar para o seu doador, né? E a gente normalmente cria um grupo de WhatsApp para fechar operações para que seja mais rápido, tá? Mas se alguém quiser fazer por e-mail, também pode fazer. Só não pode demorar porque as cotações elas têm uma validade muito curta. Tá? O mercado muda a cada segundo. Tá? E aí, importante, quem, quem fala assim, eu vou receber, mas é em outubro, estou fechando, etc. Não deixa para outubro para se cadastrar. Se cadastra já, porque se deixar para outubro, vai ficar em cima da hora, o pessoal vai ficar estressado e vai acabar fechando no banco, perdendo dinheiro. Então, a gente sempre recomenda antecipar o cadastro. Pode seguir? Cadastrou. Como é que faz para receber o dinheiro? Bom,
você vai receber, o final do cadastro é um documento, é o envio de um documento chamado canal bancário, que são as instruções de envio de dinheiro para a sua conta no Brasil via câmbio do bem. Então, esse é o documento que você vai mandar para o seu doador. Tá? Você manda isso para ele, aí ele vai mandar os dólares, os euros, o que seja. Você vai ser avisado que o dinheiro chegou. E aí você tem, acho que é de 90 a 180, até 180 dias, se não me engano, para fechar o câmbio. Então, chegou, precisa fechar na hora? Não. Se por alguma razão você não precisa do dinheiro, acha que o dólar vai subir, ou o euro vai subir, o que seja, você pode aguardar um pouco, né? O dia que você quiser fechar, aprova o câmbio, com transparência, como a gente falou, o 0,7 está fixo, e o banco vai sempre pedir uma documentação da transação. A documentação anterior é do cadastro, é da organização, essa aqui é da transação. Pode ser um contrato de doação, um recibo de doação, dependendo do valor e da complexidade, vai ser um documento ou outro. Você recebe dinheiro no mesmo dia, ou se fechar no final do dia, no dia seguinte, na sua conta. E aí, toca a vida e tem um impacto, tem mais impacto, que vai ter mais reais na sua conta. Pode seguir? Já tem umas 80 organizações cadastradas, aqui tem alguns exemplos. Mais de 40 milhões transacionados, uns 45, acho que é o último número, e mais de 1,5 milhão economizados. Quase dois, acho que 1.800, alguma coisa assim. Tá? Pode seguir? E é isso. E aí a gente trouxe, pode para a apresentação, a gente trouxe duas pessoas aqui que já fizeram o câmbio com a gente, a Beatriz Cardoso, do Laboratório de Educação, e a Patrícia, agora esqueci seu sobrenome, Patrícia da Wings. Tudo bem, Beatriz? Tudo bom, Patrícia? Tudo bom? Tudo bem. Que bom, maravilha. Antes da gente abrir para perguntas do público, e sabendo também que vocês têm horário aí, queria fazer algumas perguntas para vocês, para ilustrar para quem está nos ouvindo também como é que funciona isso, ou quão importante, quão legal que é. Vou começar aqui pela Bia. Bia, no ano passado receberam uma premiação internacional, aliás, parabéns de novo. E eu queria saber por que você escolheu o câmbio do bem para converter o dinheiro dessa premiação. Bom, prazer estar aqui, colaborar com vocês por uma iniciativa tão importante. Na época que nós já tínhamos recebido alguns recursos internacionais, né? E tivemos esse privilégio de receber um prêmio internacional, e a gente estava mesmo encontrando caminhos para como otimizar, né, esse recurso tão importante para a instituição. E conhecendo o Câmbio do Bem, conhecendo o Léo, a Cital, e a gente teve a notícia, foi justo quando a gente estava, foi antes, a gente sabia que ia receber, e a gente teve a notícia do Câmbio do Bem. E basicamente é uma tarifa melhor, como o Léo acabou de explicar. Acho que meu papel aqui, talvez o da Patrícia, é só testemunhar tudo que o Léo falou. Na verdade, é um pouco isso, a gente vai ser um pouco repetitiva, mas de fato é uma tarifa melhor, né? Onde há maior transparência e onde você tem muita facilidade de esclarecer suas dúvidas, tem um contato humanizado, facilitado, que em geral, às vezes, nos bancos isso não é tão recorrente, porque o banco é mais digital, né? E aqui você tem essa oportunidade. Então, basicamente é isso, quer dizer, a Oh, gente foi em busca de uma taxa melhor, como está mostrado aqui pelo próprio relato do Léo, e eu queria só chamar a atenção de uma coisa que o Léo mencionou, que é a importância do cadastro antecipado. Foi muito importante para a gente ter feito o cadastro, e quando o dinheiro chegou, isso ser uma coisa ágil, o dinheiro não ficar parado no banco, esperando todo esse processo acontecer. Mas basicamente é isso, e não tem a taxa da operação que os bancos têm, além de ter diferença na tarifa, tem uma taxa de R$ 100 da operação, que nesse caso não tem. na verdade, às vezes o que o banco faz assim, olha, eu vou ser tão bonzinho com você que nem vou te cobrar esses R$ 100. E ele está ganhando É, 5 mil, 10 mil, 20 mil na outra ponta.
bonzinho para quem. Mas em Mas, geral tem. e no câmbio do bem não tem porque a gente negociou assim. Então, na verdade, originalmente eles queriam ter uma taxa e falou, gente, se tiver taxa, vai complicar para as organizações. Eu quero que seja o mais simples, mais transparente possível. Então, a gente tirou essa taxa fixa. Mas, Bia, qual que é o diferencial de fechar câmbio com uma organização que também é do terceiro setor? Tá. Então, acho que é enorme. E na sua própria explicação aí na apresentação, isso fica bastante claro, porque ou a gente mesmo se une para fortalecer o setor, e essa é uma maneira um pouco invisível, né? Porque não é uma coisa que a gente fica falando sobre, mas muito importante, porque ela garante que a gente tenha mais preservado o nosso recurso, que é um desafio. Então, para a gente, laboratório de educação, faz todo o sentido se juntar a uma instituição que tem a mesma vocação e a mesma causa que a gente, a mesma causa não, mas uma causa social macro, do que você ir para um sistema bancário que está de olho apenas no lucro, né? Então, acho que esse para a gente foi uma coisa muito relevante na hora de decidir mudar para trabalhar com o câmbio do bem. Está sem som, Léo. É o problema desde a pandemia, né? A frase mais ouvida desde a pandemia é: seu telefone seu microfone está desligado. Então vamos lá. Patrícia, para o Wins, qual que é o diferencial, a principal diferença entre o câmbio do bem e outros câmbios? Obrigada, Léo. Obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite. Eu também vou, acho que repetir o que a Beatriz falou. Estamos aqui para reforçar todas as benesses que a gente tem visto com o Câmbio do Bem. Acho que para a gente tem vários aspectos. Assim, o primeiro é, até pensando na agenda que a própria Windows tem de transformar o setor, né? Acho que é uma prática muito concreta que a gente observa, muito alinhada com essa questão de como é que de pensar diferente, né? De sair um pouco da caixinha e como é que em coisas às vezes muito pequenas a gente acaba reforçando um sistema que não contribui, né? Ou diminui o impacto que as organizações podem ter porque come um pedaço do recurso. Então, acho que tem uma questão para a gente de alinhamento de valores, que é muito importante, e que a gente identificou desde o começo. Tem um aspecto operacional que é muito, muito diferenciado, então, assim, é realmente muito mais rápido, é muito mais... Assim, a gente trabalhava com um grande banco anteriormente, e aí era aquela coisa, né? Acessa o portal, sobe o contrato, o diretor não assinou, volta para cá, daí liga para a mesa, daí não sei o quê. Então, assim, era um processo que levava, às vezes, né, dias para a gente fazer. E hoje é isso, a gente já tem, já tem o contato estabelecido, já tem a ficha de cadastro, a pessoa que faz a negociação já sabe quem a gente é, então não vai ficar perguntando 5 vezes, mas o que que é a natureza dessa operação? Mas por que que vocês estão recebendo? Mas é doação ou é associação? Então, assim, já está tudo ali estabelecido, a gente vai, manda o documento, manda invoice, no mesmo dia recebe. Teve um ganho de eficiência muito grande, né, de gestão, assim, e, claro, a questão da taxa, que já foi comentada várias vezes aqui, mas eu queria ressaltar, assim, a diminuição da dor de cabeça, para mim, acho que é um ganho que a gente não percebe, né? As horas de trabalho que a gente também deixa de investir nessa parte financeira e se libera para fazer outras coisas é um ganho muito, muito bom também. Legal, obrigado. E como é que é a sua experiência fechando um câmbio do bem? Acho que você já falou um pouco, se quiser falar mais. Sim, é isso, sim, é muito simples. A gente recebe, né? Na verdade, a gente tem até uma operação entre a nossa sede nos Estados Unidos e a nossa conta aqui no Brasil. Acontece muitas vezes da gente fazer a transação, ser a própria pessoa do banco que nos avisa, olha, chegou a ordem, né? Então eles já nos dão um toque de que chegou. Imediatamente a gente encaminha a invoice, o documento que comprova, né, a doação, e negocia o câmbio. Então, é bem exatamente esse fluxo que o Léo falou. Já tem, a gente passa o contato, dependendo da moeda, né, vai ser um valor ou outro, as informações bancárias para onde a gente tem que mandar, né, para ser feito o pagamento. Esse pagamento chega para o Brasil, a pessoa do Câmbio do Bem entra em contato com a gente encaminha as documentações, tudo por WhatsApp, fecha o contrato, fecha o câmbio chega pra gente, e aí também tem essa questão pra gente era uma coisa muito demorada, depois era também essa questão da via do contrato, né, que sempre a auditoria, o pessoal financeiro precisa, né, para comprovar a transação. E isso é no mesmo momento, a gente faz do começo ao fim, naquela própria conversa de WhatsApp, arquiva o contrato e tá encerrado, assim, é realmente bem, bem prático.
Maravilha. Ótimo. Gente, o Câmbio do Bem é tão simples que era basicamente isso é a parte de depoimentos, explicação. Então, vou abrir para perguntas aí do pessoal aí que se juntou a nós. Bom, tem algumas, eu já tenho algumas aqui, eu vou seguindo as do chat, e aí se alguém quiser falar, só levantar a mão. Em algum lugar aí tem um botão que dá para levantar a mão, e se não conseguir, se não achar também pode gritar, não tem problema. Na tabelinha comparativa, em foco institucional, projetos de impacto também estão contemplados no Câmbio do Bem. Isso significa que não vai Gente, a internet para do Léo tá falhando um doações pouco. do É. setor, uma empresa for profit. Léo, Olha, peraí. sua internet deu uma cortada. Acho que voltou agora. Olha, eu vou aproveitar também essa deixa, eu vou explicar que eu tenho um outro compromisso aqui, que eu estou fora em viagem. Então, só para dizer que eu já já vou me retirar também, tá? Agradecer a participação. Obrigado. Acho que voltou. Agora eu botei no celular. Bia, e Tá ruim, né? Bia, eu acho que queria agradecer a sua participação. A gente agradece ela. Muito obrigada por estar aqui. Patrícia também. Sei que vocês têm horário, então se precisarem sair. Mas o Léo estabelecendo a internet aqui, a gente vai responder todas as perguntas. Tá bom, e a gente fica à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta por e-mail para a gente diretamente, estamos às ordens, tá bom? Sim. Exatamente, podem, não sei, da minha parte, pode compartilhar o contato, a gente está à É. disposição para responder. Ixi, mas o Léo caiu. Se a O Léo gente caiu. sair, se a gente sair, não vai atrapalhar? Não, sem problemas. Pode ficar tranquila. Então, tá joia. Obrigada pelo convite. Obrigada, tchau, Tchau. obrigada. Mas perguntaram se a apresentação vai ser enviada. A gente vai colocar ela no YouTube para vocês e vai enviar por e-mail para todo mundo também depois. É, o Léo está restabelecendo aqui a internet, mas se eu alguém entrei pelo celular, vocês me ouvem? voltou, Léo. Então, tá bom. Sem fundo de tela, sem nada, mas tá bom. Vamos lá, pessoal. Eu vi que a Bia teve que sair. Eu não tenho acesso às últimas perguntas, mas eu lembro que tinha uma sobre se serve para empresa e pessoas físicas. Sim, serve para empresas e pessoas físicas também. Vou contar uma historinha para vocês. A gente desenhou esse produto para ONGs, tá? Mas quando chegou o contrato de parceria, não tinha nenhuma limitação. Então, a gente também, limitação que fosse só para ONGs. Então, a gente também cadastra empresas e pessoas físicas e a gente procura, em geral, empresas, obviamente, que são desse setor 2,5, de impacto, etc. Porque a ideia é beneficiar quem está querendo transformar o Brasil. Tá? Então, essa foi a pergunta da Débora. Não sei se tinha outra aí na lista. Tem algum limite de transação? A priori, não. O que pode acontecer? Se a organização acabou de ser criada e não tem documentos, o banco vai pedir vai acabar dando algum limite de operacional baixo, porque ele não consegue fazer uma boa avaliação. Mas se você tem uma doação grande para chegar, o próprio contrato dessa doação, ele permite aumentar esse limite. Esse é um limite operacional. Então, assim, se você tem uma operação para chegar, ela chega. Tá? A grande preocupação do banco é basicamente não fazer parte de nenhum esquema de lavagem de dinheiro. Então, assim, se tem uma doação de US$ 1 milhão para chegar do Google, ele não vai perguntar quem que é o Google? Será que o Google tem dinheiro para mandar? Agora, se chegar de um político, obviamente, vai ficar mais complicado, né? Então, em termos de restrições, limites, esse é a cabeça do banco. E aí o que a gente faz, o nosso movimento ajuda justamente para
na verdade, para ajudar o banco a entender como funciona o terceiro setor, porque às vezes faz perguntas que faz sentido para a empresa e não para ONGs. Então, a gente ajuda tanto o banco a entender o nosso setor, quanto o nosso setor a entender as operações. Temos vários câmbios no ano, não tem problema. Eu tenho uma organização que fecha 8 câmbios por mês, todos pequenos, porque tem que pagar um monte de fornecedores. Isso é importante também. O câmbio serve tanto para o câmbio do bem serve tanto para receber recursos quanto para enviar recursos. Tá? Os doadores financiadores também precisam fazer cadastro? Não. Quando você faz uma transferência bancária qualquer, né, tipo, você manda um dinheiro para uma agência e conta XYZ da pessoa que você vai mandar dinheiro. Você manda do seu banco, você não precisa se cadastrar em outro lugar para mandar dinheiro. É a mesma coisa. Você vai mandar o canal bancário e esse doador, ele vai colocar essas instruções, esse canal bancário, no pedido de envio de dinheiros internacional que ele vai fazer, né, para mandar de fora para cá, no banco dele, e eles vão executar a transação de acordo com aquelas instruções. Então, ele não precisa se cadastrar. Quem se cadastra sempre é a ponta do Brasil. Se você estiver recebendo recursos, é você. Se você estiver mandando recursos, é você. Tá? Vários valores maiores, não tem problema. Sempre são das mesmas instituições, ONG, tudo bem. Tudo igual, tudo certo. Mais perguntas? Se alguém quiser levantar a mão ou falar, fique à vontade. Obrigado, Débora. Se cadastra. Coloca de novo aí Cassandra, a landing page, por favor. Ó, o pessoal já está saindo. Quem está sem dúvida pode sair. Quem tiver dúvida pode falar. Pode ser, gente, não tem dúvida boba, tá? Pode falar sem problemas. A gente está aqui justamente para explicar do câmbio do bem ou de câmbio em geral. Se vocês quiserem saber, a gente está aqui para ajudar. Michael, até logo. Mais alguma pergunta, gente? Quais os documentos que você solicita para o câmbio? Então, tem a fase do cadastro e a fase do câmbio. A fase do cadastro são os mesmos documentos que qualquer edital pede. Então, o estatuto social, ata de eleição da diretoria, procuração, se tiver um procurador, né? Todo esse pacote básico, digamos assim, de descrição da instituição. Para fechar o câmbio, é basicamente um contrato de câmbio. Tá? Às vezes é um câmbio menor, é só um recibo, mas basicamente isso. Então, tem documentos para cadastro e documentos que é uma vez só, e depois documentos para operação. No cadastro também pede contas da organização. Obviamente, se estiver auditadas, melhor, mas quem não tiver, não está impossibilitado de receber câmbio por conta disso. Às vezes acontece de eles procurarem a organização, o endereço da organização no Google, e ser uma casa, um escritório de contabilidade. Então, às vezes, tem que fazer como se fosse uma declaração dizendo, basicamente, que está em home office, que nem todo mundo, desde a pandemia, né? Ia mandar uma foto, alguma coisa assim, mas são coisas menores desse tipo. Mais alguma? Muito esclarecedor, legal. Ainda não temos? Ótimo. Bacana, Misa. Agora, que uma vez que estiver o cadastro, vai ficar mais fácil. Se alguém algum dia fala assim, posso fazer uma doação da minha conta de fora? Você fala, sim, já tem, está pronto, tá aqui o canal bancário e não perde a doação.
As buzinas aqui de fundo, não sei se vocês ouvem, mas tem essa música de fundo aqui. Vocês falaram algo sobre o cadastro, será até outubro ou antes disso? Será que vai certo? Não. Eu dei um exemplo, digamos assim, que, Ana, obrigado pela sua pergunta. Eu dei um exemplo que, se você já souber que vai receber um recurso em outubro, não espere até outubro para se cadastrar, se cadastre já. Porque se deixar para em cima da hora, todo mundo fica muito nervoso, né, do dinheiro, para onde vai mandar, já está no banco, o que que faz, o que que não faz. Então, isso era para falar principalmente sobre a questão de antecipação do processo de cadastro, mais do que sobre um mês específico. Mas pode se cadastrar todo dia. Ou melhor, qualquer dia, não precisa cadastrar todos os dias. Uma vez você cadastra, tá bom. Mas em qualquer dia, qualquer momento, pode fazer esse cadastro. Não tem uma janela fechada. Obrigado a você, Ana, pela pergunta. Mais uma, pessoal, para a gente fechar. Vamos ver se eu chamo alguém aqui para fazer uma pergunta. Chamar alguém da CETAL aí não vale, né? É isso, pessoal? Obrigado, Demetrios. Bom, acho que deu para tirar dúvidas. Se alguém ficou ainda com alguma dúvida, ou se surgiu uma dúvida depois, pode entrar em contato pelo e-mail, mas recomendo todo mundo se cadastrar aí na landing page e começar esse processo. Começar o processo de cadastro para avançar. Vamos fechar, Amanda?